Saúdo a toda a igreja, com a graça e a paz do Senhor Deus. Eu estou ministrando uma série de mensagens rotulada Deus é. Então, durante todo esse ano, toda vez que eu estiver aqui à frente, levando a mensagem aos irmãos, o título vai ser Deus é. E nós já vimos, no primeiro tema dessa série, Deus é bom. Na semana passada nós vimos, o primeiro tema foi Deus é amor, e o segundo tema foi Deus é bom. Nós vimos a primeira parte, e hoje estaremos vendo a segunda parte desse tema, Deus é bom. É engraçado que, semana passada eu falei, que lá no paraíso que Deus criou, que era perfeito, não tinha lágrimas, não tinha dor, e também não tinha sogra. Eu falei isso. Uma sogra me procurou com a panela na mão, querendo conversar comigo. Mas o engraçado é que nem um genro e nem uma nora falou nada. Foi só a sogra. Então, não sei o que quer dizer isso. Mas eu não tenho nada contra as sogras não, tá, irmãos? Eu acho que a mulher mais maravilhosa do mundo vai ser a sogra da esposa do meu filho. Então, a mulher mais maravilhosa do mundo vai ser a sogra da esposa do meu filho. Eu não tenho dúvida disso. Mas antes de entrarmos no tema e fazer uma oração, eu quero iniciar com uma pergunta. Quem aqui se batizou do ano 2001 para cá? Quem aqui tem menos de 21 anos de batismo? Levante sua mão. Então, quem levantou a mão tem menos de 21 anos de batismo, certo? Então, mais de 50% da congregação aqui, uns 60%, 70% da congregação aqui, tem menos de 21 anos de batismo. Grave esse número que no final da mensagem vocês vão entender por que dessa pergunta. Mas agora, feche seus olhos e não seu coração e vamos orar. Senhor Deus, muito obrigado, ó Pai, pela sua bondade, pelo seu amor. Muito obrigado, Pai, pelo carinho que o Senhor tem com cada um de nós. Demonstrando assim, ó Pai, a sua bondade e seu caráter bondoso, ó Pai, com toda a humanidade. Me usa, ó Pai, como ferramenta para falar da sua parte. E que eu possa falar aquilo que a igreja quer ouvir, para consolar os corações. Mas também que eu possa falar aquilo que a sua igreja precisa ouvir, para ser orientada conforme a sua palavra. Muito obrigado, Pai, porque Cristo morreu na cruz por nós, nos dando assim, ó Pai, a oportunidade de chegarmos até o Senhor como filhos, nos dando também, ó Pai, uma esperança viva para toda a eternidade, se formos fiéis ao Senhor até o fim. Muito obrigado, em nome dele te oramos hoje e sempre. Amém, Senhor. Então, na primeira parte desse tema, nós vimos que Deus é bom. Deus não criou o mal. O mal nasceu da rebelião de um anjo. Não foi Deus que fez o pecado entrar no mundo. O pecado entrou no mundo por causa da consequência da desobediência de um homem. Então, não foi Deus que criou o mal, e não foi Deus que introduziu o pecado no mundo. Foi Satanás que criou o mal. E foi o homem, pela desobediência, que trouxe para esse mundo o pecado. Mas aí vem uma pergunta. Mas por que Deus não põe um fim nisso tudo? Por que Deus não acaba com isso tudo? E existem pessoas que fazem essa pergunta. Talvez você já se fez essa pergunta. Por que Deus não põe um fim nisso tudo? Em toda essa maldade, em toda essa dor, em todo esse sofrimento, e acaba com isso logo. E é engraçado que tem pessoas que nos fazem cada pergunta, até esquisitas. E quando você não tem a resposta, ele se acha o mais intelectual dos seres humanos. Eu confesso, eu não tenho resposta para tudo. Eu sei que talvez você tenha muitos porquês aí na sua mente.
E eu não tenho uma resposta para todos os porquês que você e toda a humanidade tem. Mas o fato de eu não ter uma resposta não significa que não existe uma resposta. O fato de eu não ter uma resposta não significa que não existe uma resposta de acordo com as Escrituras Sagradas. Então, se alguém te perguntar algo que você não tem a resposta, não se preocupe. Porque muitos de nós, ou todos nós, não temos resposta para tudo, para todos os porquês do universo. Porque algumas pessoas vivem tantos anos, 60, 70, 80, 90 anos, e outras morrem, ainda criança, com menos de 10 anos. Eu não tenho resposta para Os caminhos são os meus caminhos, declara o Senhor. Agora, preste atenção no verso 9. Assim como os céus são mais altos do que a terra, também os meus caminhos são mais altos do que os seus caminhos, e os meus pensamentos são mais altos do que os seus pensamentos. Os caminhos do Senhor são muito superiores aos nossos caminhos. O pensamento, o entendimento, a compreensão de tudo que o Senhor tem é perfeita, muito superior à nossa,
que somos limitados pela condição humana, pela limitação humana. Então, não tente dar conselhos para Deus. Não tente e não ache que você pode fazer melhor do que Deus, porque você não pode. Deus criou o mundo perfeito, sem sombra de dúvida, e Ele falou isso nas suas Escrituras. E tudo que Ele fez era bom. Então, não duvide da bondade do nosso Deus. Mesmo diante do sofrimento, não duvide da bondade do nosso Deus. Mesmo diante das aflições, não duvide da bondade do nosso Deus. Mesmo diante da dor, não duvide da bondade do nosso Deus. Ele nos falou que nesse mundo tereis aflições. E as aflições é para todo mundo. O fato de você entregar a sua vida a Ele não significa que você não vai ter provações, não vai ter aflições. E eu sei que muitas pessoas que estão nos assistindo agora, que estão nos ouvindo agora, estão passando por dor, por sofrimento e por aflições. E eu te confesso, meu irmão, minha irmã, a você que está nos ouvindo, Deus sabe da sua dor. Deus não está alheio ao seu sofrimento. Ele sabe exatamente o que passa no seu coração. E Ele quer transformar essa dor que você está passando em algo que só o tempo talvez vai poder explicar. Mas não tenha dúvida, mesmo nessa situação que você se encontra agora, que Deus te ama e Deus quer o seu bem. E não seja como as ondas do mar, que o vento leva de um lado para o outro, como diz lá em Tiago, capítulo 1, verso 6, do verso 6 ao verso 8. E o contexto aqui era de sofrimento, o contexto aqui era de dor, o contexto aqui é de provação. E Tiago, capítulo 1, verso do 6 ao 8, fala: porém, peça com fé, aqui falando sobre sabedoria, tá? Porém, peça com fé, e não duvide de modo nenhum, pois quem duvida é como as ondas do mar, que o vento leva de um lado para o outro. E, meu irmão, minha irmã, temos que definir quem Deus é na nossa vida, mesmo diante das dificuldades. Quem Deus é? Está passando por provação, mas quem Deus é para você? Está passando por sofrimento, quem Deus é para você? Defina isso no seu coração. Deus é bom. E a sua bondade dura para sempre. Então, mesmo diante do sofrimento, não duvide. Não seja como as ondas do mar, que o vento leva para qualquer lado. O sofrimento não pode levar você para qualquer lado. A dor não pode levar você para qualquer lado. A aflição não pode levar você para qualquer lado. Você tem que continuar acreditando que Deus é bom. E peça sabedoria, se você não tiver. Verso 7. Quem é assim, não pense que vai receber alguma coisa do Senhor. Verso 8. Pois não tem firmeza e nunca sabe o que deve fazer. Se nas aflições você desiste, se nos problemas você desiste, se na dor você desiste, você é como as ondas do mar, não tem firmeza, não tem certeza, não tem convicção. Que fé é essa? Uma fé que é conduzida pelos problemas, uma fé que caminha um caminho que é diferente da vontade de Deus. Mesmo diante do sofrimento, você e eu temos que continuar acreditando
que Deus é bom. Muitas vezes nos questionamos quando acontece algo de ruim conosco. Por que, Senhor, aconteceu isso? Por que comigo? E por que agora? Mas é interessante que quando algo ruim acontece, questionamos. Quando uma aflição vem, questionamos. Por que, Senhor? Por que comigo? O que eu fiz para merecer isso? Por que agora? Mas o interessante, irmãos, quando algo bom acontece, não fazemos o mesmo questionamento. Quando algo ruim acontece, por que comigo? Mas por que não perguntamos também quando algo bom acontece conosco? Por que comigo? O que eu fiz para merecer isso? Quando você recebe um salário aí, um aumento de salário, por que você não pergunta, Deus, por que o Senhor permitiu que o meu salário aumentasse? Por que comigo? Quando você passa e tem uma bolsa da faculdade, 100% grátis, por que você não questiona a Deus? O que eu fiz para merecer isso? Por que comigo? Quando você é curado de alguma doença, por que você não questiona a Deus? O que eu fiz para merecer essa cura? Por que comigo? Então, muitas vezes, irmãos, somos conduzidos pelos problemas e pelas aflições. E achamos que quando isso acontece, temos que questionar a Deus. Mas quando coisas boas acontecem, não fazemos o mesmo questionamento. Muitas vezes achamos que até merecemos. Eu recebi isso porque eu mereço, porque eu sou bom. Não, Deus é bom. Nós sempre culpamos a Deus quando algo ruim acontece. Mas quando algo bom acontece, nós já achamos que foi por nossa causa, por nossos méritos, pelos nossos esforços, e não por causa de Deus. Quando o mal acontece, em nossas vidas perguntamos sempre, Senhor, por quê? Por que comigo? Mas deveríamos fazer a mesma pergunta quando algo bom também acontece. Sabe que para muitos, até mesmo dentro da congregação, até mesmo dentro da igreja, para muitos, Deus é bom, mas só é bom quando algo bom acontece com ele. Deus é bom, mas se algo bom acontece comigo, quando algo bom não acontece comigo, então Deus não é tão bom assim. Quando o sofrimento vem até você, Deus não é tão bom assim. Quando as aflições vêm até você, Deus não é tão bom assim. Você mede o caráter de Deus, você mede a bondade de Deus pela sua situação, e não por aquilo que Ele é. Não meça a Deus pela sua régua. Não meça a Deus pelo seu caráter. Deus é bom e sempre vai ser bom. Deus é bom quando eu consigo o emprego que eu quero. Aí Deus é bom. Quando minha família tem saúde, aí Deus é bom. Mas quando não tem, Deus não é tão bom assim. Deus é bom quando eu consigo a casa dos meus sonhos. Mas quando eu não consigo, Deus não é tão bom assim. Então muitos medem a bondade de Deus quando Ele é abençoado. Quando Ele tem aquilo que Ele deseja. Mas quando não tem, acha que Deus não é tão bom assim. Quando as coisas não acontecem conforme queremos, conforme a nossa perspectiva, aí Deus não é tão bom assim. Deus é bom em toda e qualquer situação. No seu sofrimento, no meu sofrimento, Deus é bom. Na sua dor e na minha dor, Deus é bom. Na sua perda e na minha perda, Deus é bom. E eu sei o que Ele dá com a perda. E eu não sei, nem porque eu li num livro, não. Nem porque alguém me contou, não.
Eu sei o que é perder uma mãe com 10 anos. Não porque eu li no livro, mas porque eu passei por isso. Eu sei o que é perder um irmão caçula. Não porque eu li no livro, mas porque eu passei por isso. Eu sei o que é perder o filho mais velho. Não porque eu li no livro, mas porque eu também passei por isso. Mas ainda assim, Deus é bom. Porque mesmo diante da dor, do sofrimento, eu sei que sem Deus, a minha situação seria muito, mas muito pior. Muitas pessoas falam no cemitério, Deus sabe o que faz. Verdade. Mas muitas vezes não sabemos o que falamos. Porque falamos sem entender a dor do outro. Falamos sem entender o sofrimento do outro. Falamos sem entender o que o outro está passando. Deus sabe o que faz, sim. Mas muitas vezes não sabemos o que falamos. E muitas vezes não consolamos com as nossas palavras. Muito pelo contrário. Trazemos mais dor. Mas ainda assim, Deus é bom. E interessante, irmãos, que Deus é o único que pode converter qualquer mal em bem. Deus não é o autor do mal. Deus não trouxe o pecado para esse mundo. Mas Ele é o único que pode converter qualquer mal em bem. Eu não sei qual o mal que você já passou na sua vida, ou qual é o maior mal que você já passou na sua vida, mas eu sei que Deus pode converter esse mal em bem. Por exemplo, você acha que Deus quer um relacionamento entre um homem e uma mulher fora do seu padrão, fora das Escrituras Sagradas? Deus não quer. Deus não quer o adultério. Deus não quer a prostituição. Deus não quer isso. Mas muitas pessoas que vieram dessa situação que Deus não quer, hoje são a bênção. Eu conheço grandes homens e grandes mulheres que vieram de um relacionamento fora do padrão de Deus. Deus converteu, Deus mudou, Deus transformou algo que Ele não queria, algo que é mal, em bem. Você acha que Deus quer que as pessoas fiquem doentes? Eu creio que não. Mas muitas pessoas ouviram a palavra de Deus em um leito de hospital. Deus converteu aquela situação em algo bom. Você acha que Deus quer assassinato? Você acha que Deus quer o roubo? Você acha que Deus quer o abuso? Eu creio que não. Mas muitas pessoas foram batizadas em uma penitenciária. Deus queria aquilo? Que pessoas cometessem crimes? Não. Mas Ele usou aquela situação e converteu aquilo em bem. O nosso Deus é o único que é capaz de converter qualquer mal em bem. Mesmo Ele não provocando o mal. Mesmo Ele não provocando a dor. Mesmo Ele não provocando o sofrimento. Mas Ele consegue converter, transformar aquilo em bem. Aquilo em bênção para a sua vida. Eu não sei como. Mas Ele consegue transformar qualquer mal em bem. E talvez não hoje. Talvez não amanhã. Talvez não esse ano. Mas um dia, você vai entender como Deus conseguiu converter, transformar
o mal que você está passando, talvez agora, em bem. Um dia você vai entender que esse sofrimento que você está passando agora, Deus vai converter em bem. E você vai ser abençoado. Pessoas vão ser abençoadas pelo mal, pelo sofrimento e pela dor que você está passando agora. Quer ver um exemplo disso? José do Egito. Já ouviram falar em José do Egito? Vendido pelos seus próprios irmãos. Os seus irmãos, que deveria proteger, cuidar. E aí um alerta para a igreja. Devemos se proteger e cuidar uns dos outros. Os seus irmãos que deveriam proteger e cuidar, o venderam. E lá no Egito, ele foi acusado de tentar abusar de uma mulher, falsamente, e foi preso. E lá ficou muitos e muitos anos. Mas olha só o que José falou em Gênesis capítulo 50, verso 20. Gênesis 50, verso 20. E ele está falando aos seus irmãos: vocês planejaram o mal contra mim, mas Deus o tornou em bem, para que hoje fosse preservado a vida de muitos. Vocês planejaram o mal, vocês executaram o mal, e eu sofri por causa desse mal, mas Deus converteu o mal em bem. Deus converteu o mal em bem. Para quê? Para que muitas vidas fossem poupadas, preservadas. Talvez o mal que você está sofrendo agora vai se refletir, talvez não num bem tão grande para você, mas para outras pessoas. Talvez vidas vão ser salvas, de alguma maneira, eu não sei como, por causa do que você está passando agora. E qual foi o maior mal que o universo já viu? O Filho de Deus na cruz. O próprio Deus, da pessoa de Jesus Cristo na cruz. Tem mal maior do que esse? Não existe. O maior mal que o universo já viu foi o Deus na cruz. Só que Deus converteu o maior mal que o universo já viu no maior bem que o universo também já viu. Nenhum de nós seria salvo se Cristo não tivesse morrido naquela cruz. Nenhum de nós. Então Deus converteu o maior mal, que é o Filho de Deus, um homem bom, justo e perfeito, pregado na cruz. Ele converteu no maior bem que o universo já viu. Olha só o que Romanos 5,17 está escrito. Romanos 5,17. É verdade que, por causa de um só homem, e por meio do seu pecado, a morte começou a dominar a raça humana. Mas o resultado do que foi feito por um só homem, Jesus Cristo, é muito maior. Por causa do mal que o homem provocou, toda a raça humana, por causa do pecado, está sujeita à morte. Mas por causa de um só homem, Jesus Cristo, na cruz, o bem que ele fez é muito maior do que o mal. Mas a pergunta continua: por que Deus não põe um fim nisso tudo? Eu vou responder daqui a pouco, mas antes eu quero comentar algo aqui sobre as Escrituras Sagradas. Muitas vezes esquecemos de comparar a nossa vida, talvez de dor, de sofrimento nesse mundo, com a eternidade.
Um dia, e é certo que esse dia vai chegar, que Deus vai rasgar esse céu na pessoa do seu Filho e vai levar toda a sua igreja para morar eternamente com Ele. Esse dia vai acontecer. Mas até lá, temos que nos lembrar que nada é comparado com a eternidade. O seu sofrimento, a sua dor, a sua angústia, não pode ser comparado com aquilo que vamos receber lá na eternidade. Olha só o que o homem falou lá em 2 Coríntios, capítulo 4, verso 17. 2 Coríntios, capítulo 4, verso 17, está escrito: e essa pequena e passageira aflição que sofremos vai nos trazer uma glória enorme e eterna, muito maior do que o sofrimento. E essa pequena e passageira aflição. E sabe quem falou isso? Apóstolo Paulo. Essa pequena e passageira aflição. Talvez você está pensando, mas quem é Paulo para saber o que eu estou passando? Quem é Paulo para falar sobre sofrimento? Quem é Paulo para falar sobre dor? Quem é Paulo para entender a minha angústia? Vamos ver quem é Paulo. Atos 14. Não precisa ler lá, não, vou só citar o que aconteceu. Na cidade de Listra, apedrejado, arrastado pela cidade e quase morto. Esse é o Paulo que está falando. Essa pequena aflição que sofremos não pode ser comparado com a eternidade. Na cidade de Listra, apedrejado, arrastado pela cidade e quase morto. Pouquinho depois, Atos 16, na Macedônia, açoitado e preso e amarrado pelos pés. Esse Paulo, açoitado, preso e amarrado pelos pés. Não podemos comparar a nossa pequena aflição com a dor. Mas não para por aí. Lá em Jerusalém, Atos 21, acusado injustamente e quase morto. Acusado injustamente e quase morto. Paulo falou, o que é essa pequena aflição que estamos passando em comparação com aquilo que vamos receber? Nada. Então não é alguém que está falando, não é alguém que não conhece de dor, de sofrimento, de injustiça. Inclusive na Macedônia ele sofreu aquilo porque fez o bem. Ele expulsou o demônio de uma jovem que fazia adivinhações. E por isso ele sofreu o que ele sofreu. Ele não sofreu porque era mau, ele sofreu porque fez a vontade de Deus. E mesmo assim ele falou, o que são essas pequenas aflições? E lá em 2 Coríntios, capítulo 11, verso 25, ele fala que por 3 vezes ele sofreu naufrágio. Quem aqui já quase se afogou? Com certeza, eu já quase me afoguei. Por 2 vezes. Eu sei o que é sofrer, angústia, aflição que passa. E Paulo, por 3 vezes, sofreu isso. E uma das vezes, mais de 24 horas, ou por 24 horas, ele ficou no mar. O meu sofrimento, quando eu quase me afoguei, foi segundos. Apóstolo Paulo, 24 horas no mar. E ele falou, o que são essas pequenas aflições em comparação com aquilo que vamos receber? Ele também foi picado por cobras. Então, o espinho na carne. Paulo está falando, o que são essas pequenas aflições? E ele continua, Romanos 8, verso 18, está escrito, eu penso que o que sofremos durante a nossa vida não pode ser comparado de modo nenhum com a glória que nos será revelada no futuro. O que estamos passando agora não pode ser comparado de modo nenhum com aquilo que vamos receber, que vai nos ser revelado no futuro. E ele não parou por aí. No verso 28, ainda de Romanos 8,
Sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Todas as coisas cooperam para aqueles que amam a Deus. Ele não falou que é Deus que provocou o sofrimento. Ele não falou que é Deus que provocou a dor. Ele não falou que é Deus que provocou a aflição. Ele falou: sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Todas as coisas cooperam. Então Deus consegue transformar a sua dor, que é legítima, a sua aflição, que é legítima, o seu sofrimento, que é legítimo. Você realmente está passando por isso. Mas Ele consegue converter isso em bênção, em bem. Como eu falei, eu não sei como, eu não sei quando você vai entender, mas um dia você vai entender. Mas aí continua a pergunta: mas por que Deus não põe um fim nisso tudo? Por que não acabar com todo esse sofrimento, com toda essa dor, com toda essa angústia? A resposta é simples. A resposta é: porque Deus é bom. Isso mesmo. Deus não pôs um fim nisso tudo, em toda essa dor, em todo esse sofrimento, em toda essa aflição, porque Deus é bom. Olha só o que fala 2 Pedro, capítulo 3, verso 9. O Senhor não demora em cumprir a sua promessa, como julga alguns. Ao contrário, Ele é paciente com vocês, para não querendo que ninguém pereça, mas que todos cheguem ao arrependimento. Então, por que Deus não colocou um fim nisso tudo? Porque Ele é bom. Ele não quer que ninguém pereça. Existia uma profecia aí, não bíblica: 1000 chegarás, 2000 não passará. 1000 chegará, 2000 não chegará. Ou não passará. E eu perguntei aqui, no começo dessa mensagem, quem aqui foi batizado depois do ano 2001? 60% da congregação levantou a mão. Se isso fosse verdade, 60% de vocês não receberia a eternidade com Deus. Então, por que Deus tem demorado? Porque Ele não quer que ninguém pereça. Ele quer que todos se arrependam. E se Ele tivesse voltado há 21 anos atrás, 60% de vocês não entrariam no céu. Então, por que Ele não veio até agora? Porque Ele é bom. Mas é inevitável que um dia, e esse dia vai chegar, que Ele vai levar a sua igreja para morar eternamente com Ele. Então você tem sido motivo pelo qual Deus ainda não acabou com toda essa dor, com todo esse sofrimento e com toda essa angústia. Você. Talvez você que ainda não aceitou Jesus, você que está aqui, ou que está nos assistindo, talvez por sua causa, porque você ainda não aceitou Jesus, é que Ele ainda não rasgou esse céu e colocou um fim nisso tudo. Talvez para que você tenha um tempo ainda de se arrepender e pedir perdão pelos seus pecados. Talvez para você que já aceitou Jesus e abandonou, para dar tempo de você voltar a ter Ele. Então você tem sido motivo dele não ter ainda rasgado esse céu e colocado um fim nisso tudo. Mas inevitavelmente Ele vai fazer isso. Não espere até amanhã para se arrepender. Não espere até amanhã para se batizar. Não espere até amanhã para pedir perdão. Faça hoje, porque talvez ainda hoje Ele vai fazer isso. Eu sei que talvez
Por causa da dor, você perdeu a esperança. Decepcionado pelas lágrimas, pela morte, pela tristeza, decepcionado pelo choro e pela dor. Talvez essa é a sua situação. Você está decepcionado pela morte, decepcionado por causa da tristeza que você está passando, pelas lágrimas que você tem nos olhos. Mas eu lembro você, Apocalipse capítulo 21, verso 4. Apocalipse capítulo 21, verso 4. Ele enxugará dos olhos deles todas as lágrimas. Não haverá mais morte, nem tristeza, nem choro, nem dor. Muitas pessoas me perguntam, por que você quer ir no céu? Ou por que você quer ir para o céu? Eu sei que Deus vai estar lá. Isso é motivo suficiente. Mas muitos querem ir para o céu por causa das coisas belas que vai ter lá. Eu não quero ir para o céu pelas coisas que tem lá. Eu quero ir para o céu pelas coisas que não tem lá. Meu motivo de querer ir para o céu não são pelas coisas que lá tem, e sim pelas coisas que lá não terá. E lá não terá morte, e lá não terá tristeza, e lá não terá choro, e lá não terá dor. E lá também não vai ter sogra não, tá? Porque lá não tem casamento. Mas lá não vai ter essas coisas. Então, o que me motiva para ir para o céu é por causa de Deus, sim, mas também por causa das coisas que não vão ter lá. E lá não vai ter dor, lá não vai ter lágrima, lá não vai ter morte, lá não vai ter sofrimento. Compare o seu sofrimento, que talvez vai durar 50 anos, 60 anos, 70 anos. O que é isso comparado com a eternidade? É como se no primeiro dia do ano, na primeira hora, acontecesse algo ruim com você. Na primeira hora do ano acontecesse algo ruim com você. Mas daí em diante, só coisas boas. Só maravilha. Só bênção.